Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Náutico, às 19h30 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Náutico, jogo válido pela 22ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Você com o timaço de Carlos Batista. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. 14 de agosto. É dia de bola rolando hoje. Jogo da Ponte Preta. O Nossa Área está no ar com Edson de Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, o homem por trás da imagem também. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sem vencer a 15 rodadas, Ponte vai em busca de reabilitação nesta sexta contra o Náutico em Campinas. Com 4 importantes desfalques, Márcio Zanardi promove trio da base para compor o banco de reservas. Macaca entra em campo às 7 horas da noite. Guarani tem 3 confrontos diretos na reta final da primeira fase da Série C. Além do Ipiranga, Bugre também tem pela frente o terceiro colocado Botafogo e o vice-líder Brusque. Conselho Deliberativo convoca reunião extraordinária presencial, com a participação do investidor Roberto Graziano. 7 dos 8 confrontos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores terminaram empatados. Duelo entre Tolima e Independiente del Valle foi adiado por conta dos fortes terremotos na Colômbia. Santos vence em casa pela Sul-Americana e Botafogo dá vexame histórico no Peru pela Sul-Americana. Peixe derrotou o Macará por 2-1 de virada, enquanto a equipe carioca foi goleada por 6-1 pelo Cienciano. Corinthians faz contato com Memphis Depay para discutir dívida e tentar evitar novo transfer ban. Depois de desistir da renovação de contrato, o clube quer debater pendências de 77 milhões do vínculo anterior. Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem por WhatsApp e também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Ontem jogando na Argentina, Corinthians e Rosário Central empataram pelo placar de 0-0. Na próxima semana acontece o jogo de volta.
Ontem também Mirassol e LDU empataram por 0-0, ou seja, em todos os jogos das oitavas de final, jogos de ida, nenhuma vitória. Lembrando que na terça-feira, Tolima e Independente Del Valle jogam ainda pela partida de ida da competição. Na próxima semana, os jogos de volta das partidas que já ocorreram. Pela Copa Sul-Americana, ontem os brasileiros não foram bem, com exceção do Santos. O Santos que acabou vencendo o Macará pelo placar de 2-1. Vasco e Olímpia foi 0-0 e o Botafogo foi atropelado pelo Cienciano no Peru. Perdeu pelo placar de 6-1. Na próxima semana, os seus jogos de volta. Hoje é dia do início do Campeonato Brasileiro da Série B, 22ª rodada. 7h30 tem São Bernardo e Botafogo. No mesmo horário, a Ponte Preta pega o Náutico. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã abertura da 17ª rodada, antepenúltima rodada da primeira fase. Com destaque para a Volta Redonda e Ituano. Amanhã também tem Amazonas e Botafogo da Paraíba. O Guarani joga na segunda-feira, 20h, contra o Ipiranga. E para fechar, este fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com destaque para amanhã, 4h, o líder Palmeiras joga no Maracanã contra o Fluminense. O Flamengo, segundo colocado, joga no domingo, 6h30, diante do Mirassol, no interior paulista. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas! A loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Aqui atender os nossos ouvintes. Bom dia, bom dia. CH, até que enfim o Santos ganhou do forte e temido Maracá. Agora falta a Ponte ganhar, né? Para a matemática continuar ajudando. Vamos aguardar. Hoje é dia de Nega Véia. Lebrão escreve. Um abraço, Lebrão. Cada vez mais eu tenho a convicção de que para ser técnico do Guarani tem que ser igual técnico da seleção. Quem comanda, na verdade, são esses dirigentes que não conhecem nada de futebol e esses empresários abutres. Luizão do Dique. Bom dia. Com a grandeza do Guarani só existe a proposta do Roberto Graziano. O clube não deveria buscar outras opções de SAF, Paulo? Sim, sim. E tiveram outras propostas, mas não caminharam, né? Tem uma série de teses, mas... Bom dia, o que você achou da atuação do Neymar ontem? Achei boa, jogou muito bem, fez a diferença. Marcos Pessoa, de Serra Negra. Mais uma vez os argentinos demonstraram que não gostam de brasileiros. O pior é ver brasileiro dizendo que torcem para a Argentina. Uma lástima. O que ocorreu no jogo de ontem, até quando veremos isso e ninguém faz nada? Punição já, Edmilson. Edmilson, o que aconteceu aí no jogo do Corinthians, lá na Argentina, foi deprimente. Coisa nojenta, essa coisa de racismo. Eu não aceito isso, não me conformo. Na época que nós estamos, né, em 2026, e ainda essas coisas acontecem. É lamentável. Eu acho que a Conmebol e o Corinthians, eles têm que tomar providências, tá? Espero que haja punição. Hoje é certeza, Patati e Patatá vão entrar em campo. Que posição você acha que eles vão? Alexandre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É o seguinte, meu amigo, não adianta ligar para cá. Né? Deixa eu ver quem que está tentando ligar para cá, não se identifica. A gente não consegue atender, não é questão que a gente não quer. A gente não consegue atender, não é? Tem muita gente perguntando aqui para mim o palpite de hoje, para o jogo da Ponte.
E eu espero que a Ponte vença, mas meu palpite é derrota. Mais uma. Tomara que eu esteja errado. Vamos aqui em frente, ver o YouTube agora. Que ontem o pessoal reclamou que eu não li as mensagens do YouTube. Tomei bronca. Vamos lá. Se o mouse permitir, vamos lá. Ah, meu Deus, e pula daqui, pula dali. O Elvis acabou com a nossa alegria, as novidades dos sonhos com o programa Café com Torrano, o Elton. Ai, meu Deus do céu. Como sempre, o Carlos Lemos Matozinho está dizendo aqui, bom dia a todos, daqui a pouco pegando estrada para ver a Ponte Preta. Matozinho que é de Itatiba, conheço bem aí. Tenho amizade com a família Bertoni, que é proprietária da Maliber Indústria Têxtil. Aliás, são meio parentes do Carlos Henrique, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente. O que mais aqui? Vamos voltar aqui no YouTube. O César, o Augusto. É mais aqui. O Roberto, todo mundo perguntando sobre o jogo da Ponte hoje. Gente, com a falta de jogadores e com os problemas que a Ponte tem, é muito difícil acreditar que o time vai conseguir êxito no jogo de hoje. O Náutico é um time que não está em boa fase, diga-se, mas o Náutico tem uma estrutura organizada, pelo menos nos jogos. Está lá atrasado também, tem problema financeiro, mas não dá nem para comparar com a situação da Ponte. Agora, futebol sabe como é que é, né? Pode ser que aconteça uma zebra aí. Será que os outros investidores não houve interesse ou deram prioridade ao Graziano? Paulo Pavel, isso é uma pergunta. É uma pergunta difícil de responder. Eu não tenho informação. Isso pode acontecer? Pode acontecer. O Graziano é dono do estádio, tem uma proximidade com a diretoria, isso pode acontecer, mas eu não acredito, não é informação, estou dando agora a opinião, eu não acredito que se tivesse realmente uma proposta que fosse igual ou melhor do que a proposta do Graziano, que ela não fosse apreciada. É isso que eu acho. Tá bom? O Alexandre está perguntando, você trabalha no ramo têxtil? Sim, assim, bem pouco do meu tempo, mas trabalho. Tá bom? Não mudo minha opinião, os argentinos são um lixo. Me irrita ver babacas com a camisa da Argentina pelas ruas. Acordem, eles não merecem nossa amizade e respeito. Del Vecchio. Tá bravo o Del Vecchio aqui, cara. Bem bravo. Deixa eu ver aqui. O que ligou tá tentando escrever aqui. Eu vou aguardar mais um pouquinho porque eu tenho mais para ler aqui. Carlos Henrique, o que você acha do jogo de segunda-feira do Guarani? Eu já dei minha opinião, viu, César? Eu acho que o Guarani vai ganhar as duas em casa. É isso que eu acho. Não mudo minha opinião, é isso que eu penso. Até que me provem ao contrário. Mesmo com os problemas, mesmo com o que aconteceu lá em Anápolis, eu acredito efetivamente numa vitória do Guarani na segunda-feira. 11h44 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, Ponte Preta volta a campo na noite desta sexta-feira. Macaca que não vence há 15 rodadas. Dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta recebe o Náutico às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, e a gente vinha falando durante toda essa semana sobre os desfalques, tanto por lesão quanto por suspensão, que o técnico Márcio Zanardi teria para essa partida. E ontem, na última atividade, no último treino antes da partida contra o Náutico, mais uma baixa para o técnico Márcio Zanardi. O lateral esquerdo, Diego Porfírio, sentiu a posterior da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. O lateral esquerdo nem sequer concentrou com os jogadores, foi vetado da partida, aumentando aí
a lista de desfalques para o técnico Márcio Zanardi. Além desse problema do Porfírio, a gente já vinha falando, a lesão do Kevinson, a suspensão do Júlio e também do Lucas Cunha, e por isso o técnico da Macaca, o Márcio Zanardi, teve que subir 3 garotos da equipe sub-20 para compor aí pelo menos o banco de reservas nesta partida de amanhã, mas por conta da lesão do Diego Porfírio, é bem provável que um desses garotos entrem na equipe titular. E quem são esses 3 garotos? O lateral direito Gabriel Cicala, o lateral esquerdo Matheus Souza e também o volante Caio Vinícius. Desse trio, é bem provável que o Matheus Souza, lateral esquerdo, já comece a partida jogando por conta da lesão do Diego Porfírio. Sendo assim, uma provável Ponte Preta tem Vinícius Ferrari no gol, Sérgio Palácios, Diego Leão e Gustavo Almeida, Daniel Baianinho na lateral direita, Léo Gomes, André Lima e Alves no meio e o Matheus Souza do lado esquerdo, e no ataque, Brandão e David da Hora. Essa é uma provável escalação da Macaca para encarar a equipe do Náutico hoje às 7h30 da noite. E é claro, o torcedor pontepretano vai poder conferir e acompanhar todas as informações dessa partida aqui na Rádio Bandeirantes e também no FM 85,7 CH. Tigrão, você vai comentar o jogo hoje à noite. Bom dia para você. A Ponte... O que não falta na Ponte é problema, né, Tigrão? O que não falta é problema. Bom dia, um abraço a todos os amigos do nossa área. É BO, um atrás do outro, né? Eu até falava ontem, mas não tem fim, né? Tinha um lateral. Não tem nenhum. Nossa! Veja a que ponto chegamos, né? Agora a gente lamenta e lamenta mesmo a ausência do Porfírio, que era uma terceira opção para a lateral esquerda. Verdade. Virou segunda, depois virou primeira, depois virou a única e agora está fora também. Então é muito difícil a gente tentar projetar a partida, quer dizer, nós já sabemos basicamente o que é que deve acontecer. É mais uma derrota. Mas a gente sempre fica com aquela esperança e expectativa de que seja diferente, que a coisa possa ser diferente, que possa existir um fato novo, mas o fato novo ele é sempre puxando para baixo. A cada jogo vai diminuindo mais as opções que o treinador tem para trabalhar. E não dá para jogar nas costas dele não, hein? Mas se pegar na história, não tem um treinador que enfileirou tantas derrotas, que não ganha um jogo. Mas também não tem nenhum treinador que trabalhou na situação que ele está trabalhando. Estou falando do Márcio Zanardi. Então... não dá nem para projetar assim qual time vai a campo, mas vai com molecada, né? Vai com molecada e vai com pouquíssima gente no banco. Antes nós questionávamos qualidade. Agora a gente continua questionando, e a campanha está aí para ilustrar tudo isso, a gente continua questionando qualidade. E agora o limitador chamado quantidade. Quando o Hélio dos Anjos começar a mexer, ele vai ter atletas no banco numa condição muito próxima daqueles que vão iniciar a partida. Aí ele troca 5, ele oxigena o time, ele dá uma cara nova, ele bota caras descansados. E muda qualquer panorama de jogo em função disso. E a Ponte, quando precisar fazer as 5 dela, se é que teremos 5 no banco, como é que vai ser? Então, perspectiva sombria e muito complicada para o jogo de hoje. Mas a gente tem o otimismo arraigado na genética que a gente traz da nossa família, dos nossos ancestrais. Vamos pensar positivo. De repente, sabe, futebol é assim. Mas pegando pelo lado técnico e por todas as evidências, a chance da Ponte é próxima de 0. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani está realizando mais um treinamento nessa manhã. Agora há pouco os jogadores
assistiram um vídeo já pensando no jogo de segunda-feira contra o Ipiranga e eles vão treinar agora pela manhã, começar a formar o time que vai atuar na próxima segunda-feira, o Hélio Cizenano montando a equipe. Eu tô imaginando que o Dudu vai na lateral direita no lugar do Inayan, que o Jonathan volta no lugar do Rafael na zaga. Na lateral esquerda, como o Emerson tá suspenso, o Renan Castro. Existe a possibilidade do Carlos Eduardo voltar no meio-campo. No ataque, como o Cachoeira tá fora, machucou o joelho, o Herbert é uma das primeiras opções, mas ele ainda tá tratando da coxa, tem grau 1 e vai tratar até segunda-feira. Outra opção, Everton Brito, que entrou no último jogo. Mais uma opção, Rafael Freitas, que vem treinando bem, é jogador da base. O Luca eu não sei se vai ser mantido no ataque depois dos gols que ele perdeu. Quem que o Hélio Cizenando tem à disposição? O Kevin, que ainda não teve chances, tem o Maranhão, tem o Neto Costa também à disposição. Hoje pela manhã quem falou foi um dos jogadores mais importantes do sistema defensivo do Guarani, o Maurício Antônio. E ele falou sobre como está o clima no vestiário. Eu fui um dos jogadores que tive que fazer uma cobrança ali, sentindo o momento depois do jogo que era o momento certo. Porque a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de fazer história no Guarani, de subir divisão. A gente tem, na minha opinião, a equipe mais qualificada tecnicamente do campeonato. Já provamos isso. Chegamos já no primeiro lugar. Então, assim, eu pessoalmente não vou deixar... Assim, vou me doar ao máximo, vou fazer 100% do que eu puder para ajudar o Guarani, para ajudar os meus colegas de trabalho, meus amigos. E então eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Então tenho certeza que alguma coisa mudou essa semana. A gente tem que dar resposta, tem que ter uma regularidade para os próximos jogos e temos que subir o Guarani de qualquer jeito. Além do treino de hoje, o Guarani vai treinar amanhã e também no domingo. CH, com relação à SAF, ontem à noite o Conselho Deliberativo convocou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, presencial, no Brinco de Ouro, a partir das 7h30 da noite. Somente os conselheiros do Guarani. Não haverá aquela reunião entre alguns representantes de uma comissão formada com o Roberto Graziano. Essa reunião está cancelada. Por quê? Porque o Roberto Graziano estará presencialmente na próxima quinta-feira conversando com todos os conselheiros para tirar dúvidas e, quem sabe, melhorar a proposta. É muito importante que isso aconteça antes das assembleias com os sócios marcadas para dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. Valeu, CH! Ô Tigrão, eu achei muito inteligente por parte dos membros de conselho, para o pessoal do CA, efetivamente, não é? Essa possibilidade dessa reunião. Mas, de qualquer maneira, antes de você comentar, o Breno tem mais informações. Fala, Breno. Só para completar, CH, porque é uma informação em primeira mão. Esse convite não é só para os conselheiros, é para a imprensa também. Então, quinta-feira da semana que vem, acabei de receber do Dr. André Torquato, que quinta-feira eu vou estar lá também na reunião a partir das 7 da noite, no Brinco de Ouro. Então, eu reitero o que eu falei para você, Tigrão. Mais inteligente ainda. Porque assim não tem especulação. Ele vai colocar às claras a situação, vai acontecer a reivindicação do que não tá legal e a banda ou segue ou para. Isso. Eu acho que tem que ser assim. E a ideia inicial... Transparência. A ideia da criação da comissão, inclusive com alas políticas do clube, para ir até São Paulo, para ir ao encontro do Roberto Graziano, essa possibilidade caiu quando ele falou: não precisa vir não, reúne aí, eu vou aí. Legal. Eu acho que aí ficou melhor ainda, né? E ele não tem medo de jogar na casa do adversário. Porque o Guarani não é adversário dele. O Guarani vai ser dele. Ele é aliado. Então ele vai se sentir à vontade, vai ser extremamente bem recebido. Claro que vai ser questionado. E tem uma possibilidade que pode acontecer. Mas aí não é informação, viu, Breno? Aí não é informação. Aí é opinião pura. Ele pode chegar e falar: gente, estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas,
Mas de antemão quero dizer o seguinte: fiz das tripas coração para chegar nessa proposta que está na mão dos senhores. Além daí, não consigo dar um passo e está retirada a proposta. Ou ela ou nada. Espero que isso não aconteça. Mas pode acontecer. E se acontecer isso? Aí um vai olhar para o outro vai olhar para um e vai falar o que fazer agora. E aí a decisão tem que ser tomada, mas não vai ser nessa reunião, né? Essa decisão vai ser na Assembleia dos Sócios. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro A Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto entre Ponte Preta e Náutico hoje, 7h30 da noite, Moisés Lucarelli, 22ª rodada. A macaca na lanterna do técnico Márcio Zanardi, que deve mandar a campo Vinícius pro gol, Palácios, Gustavo e Diego Leão, Daniel Baianinho, André Lima, Léo Gomes, Elvis e Matheus Souza, David da Hora e Brandão. Já o Náutico do Hélio dos Anjos, provável timbu de Muriel, Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes, Léo Índio, Wenderson e Jean Carlos, Borassi, Derek e Cauã Maranhão. Apita o jogo catarinense Júlio César Pifger. O árbitro de vídeo será Alexandre Vargas de Jesus, do Rio de Janeiro. A bola rola logo mais. Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Náutico. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores.